Bem-vindo ao Encontro Acástico. Se você sente que a Bíblia, a mídia e a história não revela tudo, se dentro de você existe aquela pergunta insistente, quem sou eu de verdade? Qual é o meu propósito? Então você chegou ao lugar certo. Esse canal não é podcast, não é entretenimento. Aqui você encontra um mapa de despertar, um espaço para compreender quem são os outros seres, quais são as outras dimensões e como atravessar esse mundo para enxergar o que existe por trás da cortina. Quero deixar algo claro, eu não sou mentora, não sou profeta, não sou terapeuta. Eu sou professora e aluna, neste tempo infinito que compartilhamos aqui. Cada palavra, cada imagem, cada mensagem que você recebe são códigos que reativam memórias adormecidas, informações de outras vidas e o seu verdadeiro despertar. Então respire fundo, aperte os cintos, porque o despertar começa agora. Você está pronto? Seres despertos, reino 2, reino dos animais. Vocês não vão acreditar o que tem aqui e essas curiosidades que vai fazer expandir sua mente com esse vídeo. E aí, você já sabe tudo sobre o reino animal? Vamos ver? Aqui está a nossa linha, o nosso mapa sobre as 31 dimensões, para vocês terem noção em qual vídeo vocês estão. Agora vocês estão no reino animal, reino 2. E vocês podem percorrer todos esses vídeos para vocês terem noção do universo e das realidades e dimensões que coexistem ao mesmo tempo. Tá? Siddhartha Gautama que descodificou e apresentou esse mapa pra gente poder expandir a nossa mente, a nossa percepção e ter mais clareza de como funcionam as coisas. Eu também indico fortemente, se você caiu agora nesse vídeo, não entende nada ainda sobre despertar, sobre consciência, sobre física quântica, que vocês vejam esses 4 vídeos antes de vocês prosseguirem com qualquer estudo aqui do canal também, que vão te dar uma base muito interessante do que a gente está falando e vocês também poderem compreender muito mais outros assuntos mais complexos, que é da espiritualidade, do autoconhecimento e física quântica. O que significa o termo Tirakanoni no Pali? No Pali significa literalmente aquele que anda horizontalmente, em contraste ao ser humano que anda ereto. O Jugata. Yoni significa útero, origem, matriz, assim como Tirakana Yoni é o útero do renascimento animal, representando a condição de renascer como animal. E aí, um ser humano pode renascer no reino animal ou não? Diferença entre o reino animal e os demais reinos. Humano, Masusa, reino privilegiado, pois combina prazer e dor, tornando-se propício ao despertar espiritual. Deuses, Devas, reino de prazer e longevidade, mas em pouca oportunidade de prática espiritual profunda. Fantasmas famintos, Petas, marcado por desejo insaciável e sofrimento. Infernos, Nirayas, estado de extremo sofrimento e dor. E animais, Tirakanã, caracterizado pela vida movida por instinto, medo, sobrevivência e vulnerabilidade à exploração. Elan sempre fala nas palestras dele também que quando o Criador criou os animais, o Criador na língua de Elan é o Javé. Ele criou os animais e os humanos, tem uma mentalidade em que o animal, a presa morta, sofre muito mais do que o prazer do animal que está se alimentando. E a nossa vida é assim, a gente tem dor e sofrimento e prazer ao mesmo tempo. Só que no reino animal não tem muitas escolhas, você não pode ser racional, ser humano, né? Você vive nesse medo constante e age por um instinto insaciável. Por que os animais são considerados inferiores aos humanos? Não por desmerecimento, mas porque predomina a ignorância, a vígina. A mente está muito presa aos instintos de sobrevivência. Há pouca oportunidade de refletir ou desenvolver méritos conscientes. Quando a gente também está numa fome profunda, a gente está vibrando nessa avígina, no puro instinto, porque o nosso corpo também tem DNA animal. Que karma leva a renascer como animal? Apego à ignorância, preguiça mental ou espiritual. Assim, grande quantidade da humanidade vibra apego à ignorância,
porque ela foi dito alguma coisa pra ela e ela não busca entender por si só ou estudar mais profundamente aquele assunto. Ela colocou, beleza, faz sentido pra você, então deve fazer sentido pra mim, ok. Preguiça mental de estudar, né? Tipo, muitos seres habitam nessa preguiça mental e espiritual. Condutas de enganar, explorar ou viver só de instinto. Excesso de apego sensual ou brutalidade. Gente, a maioria dos seres humanos hoje, eles vibram mais em instinto animal do que o próprio humano. Hábitos mentais ligados ao renascimento animal. Ignorância persistente, vida dominada por desejo ou medo, falta de discernimento ético. É possível acumular mérito como animal? De forma limitada. Animais que se aproximam de monges ou servem aos humanos em práticas virtuosas pode gerar algum mérito indireto. Mas a libertação espiritual exige renascer num reino maior de consciência. Como percebe o tempo e a realidade? Os animais vivem aqui e agora, instintivo. Segundo o budismo, seu campo de percepção é restrito e condicionado pelos instintos de autopreservação. Sofrimento e prazer em comparação aos humanos. Sofrimento, fome, medo, exploração e violência. Prazer, satisfação imediata, comida, reprodução e afeto. É uma essência mais intensa e instintiva, com pouco espaço para reflexão. Animais com consciência elevada dos suttas. O Buda menciona animais que foram seres humanos em vida passada. A história de elefantes e cobras que demonstravam virtudes como gratidão e compaixão. Alguns textos falam de animais que ouviram Dharma e renasceram em reinos superiores. Gente, tem uma história muito legal para contar para vocês. Que é o seguinte, tinha um ser que poderia falar com os deuses e ele estava aqui na Terra também e ele era um sábio. Então, um amigo dele chegou nele e falou assim: ó, grande sábio, é um privilégio ter você perto da gente. É mais ou menos essa história, tá? É um privilégio ter você perto da gente. Então esse sábio pensou, será que realmente é um privilégio algum ser ter a minha presença perto dele? E foi falar para o seu mestre de outro mundo, um deus. É verdade que é um privilégio algum ser ter a minha presença por perto? Esse sábio falou, sim, e eu vou te mostrar o porquê. Dele, tá bom então, mestre. Dele falou, vai até a floresta, encontra um passarinho azul no meio da floresta, ele vai nascer no ovinho. E pergunte pra ele, é um privilégio ter um sábio perto de você? Então, o sábio foi até a floresta, naquela árvore, olhou, achou o passarinho azul, olhou o ovinho nascer e perguntou pro passarinho quando ele chocou. Passarinho, é um privilégio ter um sábio como eu perto de você? E o passarinho morreu. Daí ele falou assim, nossa, não entendi nada. Daí ele foi falar pro mestre, mestre, eu fui lá, falei com o passarinho e perguntei pra ele e ele morreu. Deu, mestre, tá bom. Vai numa casa no campo, no celeiro, tem uma vaca dando um bezerro. Lá naquele, daí mostrou o campo pra ele. Vai lá e pergunte para aquele bezerro na hora que ele nascer se é um privilégio ele ter você por perto dele. Ele coçou a cabeça pensando, tá bom, vou lá. E quando ele olhou pro bezerrinho e perguntou, bezerrinho, é um privilégio ter eu por perto? O bezerrinho olhou para ele e suspirou, morreu também. E ele, meu Deus do céu, morreu também, morreu o passarinho, morreu o bezerrinho. Ele voltou lá pro mestre e falou assim, mestre, ó, morreu o passarinho, morreu o bezerrinho e eu não entendi ainda se é um privilégio ter um sábio por perto. E o mestre falou assim, olha, naquele reino lá tá nascendo o filho do rei. Vai lá quando o filho do rei nascer e pergunta se é um privilégio ter você por perto. Então ele já todo preocupado, falou, nossa senhora, eu vou ter que ir lá ouvir o filho do rei. E o medo, né, de acontecer alguma coisa com a criança. Ele chegou lá, o rei tava todo feliz, falou, oh, grande sábio, você veio no melhor dia, o dia do nascimento do meu filho, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo, vamos lá pra você ver ele. Daí o sábio falou, eu posso ficar um instante sozinho com ele? O rei falou, tá bom, você pode sim. Ele chegou lá, olhou pra criança e falou, príncipe, é uma honra ter um sábio por perto?
E o príncipe olhou para ele e disse: ó grande sábio, a minha alma veio como um passarinho, e assim que você falou comigo, ela se elevou, de tal maneira que eu passei para o próximo nível. Então eu renasci no cabritinho. No cabritinho, você veio e eu te vi de novo. E me elevou novamente para o próximo nível. De tal forma que eu renasci como príncipe desse reinado. Então, assim o sábio pôde perceber que mesmo sem falar nada, só sua presença pode elevar energeticamente e vibratoriamente a energia de outras pessoas. Então você aí da sua casa, só de você ter uma energia elevada, você tá buscando mais conhecimento, buscando despertar, buscando ser uma pessoa melhor, ter mais compaixão, discernimento, sem preguiças no seu dia a dia, você tá levando seu campo e as pessoas, mesmo não falando com você, está tendo e sentindo essas vibrações positivas também. Então ele entendeu o recado. O karma da relação. A forma como tratamos animais não é algo neutro, gera causa e efeito em nossa consciência. Maltratar animais cria karma de crueldade que retorna em experiência de dor, impotência ou submissão no futuro. É a marca de ignorância que obscurece a mente. Cuidar e proteger os animais gera mérito de compaixão, por despertar em nós a virtude da empatia, ampliando a nossa capacidade de amar e nos conectar com outros seres. Cuidar de animais tem algum valor espiritual? A domesticação, quando guiada pelo respeito e pelo cuidado, é a oportunidade espiritual. Tratar os animais com bondade, cultivar meta, amor, bondade universal, ekurama, compaixão ativa. Cada gesto de cuidado, alimentar, curar, proteger é um treino silencioso da alma, que refina nossa consciência e nos aproxima de uma conduta de despertar. Os animais são um espelho do nosso estado interior. Quando agimos com respeito, vemos nele mestres silenciosos da lealdade, da presença e da simplicidade. Quando exploramos ou violentamos, revelamos a sombra do humano, ainda preso à ignorância e à ganância. Humanos que vivem como animais. Mesmo em corpos humanos, uma pessoa pode estar vivendo no estado animal, se sua vida é guiada apenas por instinto, desejo imediato e ignorância. Comer, dormir, reproduzir-se e buscar prazer, sem discernimento, sem ética, sem consciência. Isso é viver no nível animal. E aí, você conhece alguém que vive nesse estado? O que distingue o humano desperto e o humano animal é o uso da mente clara, a busca pela verdade e pela prática da compaixão. Animais podem alcançar a iluminação? Não diretamente, precisam renascer em reinos mais conscientes como humano. No entanto, boas condições de vida podem facilitar a sua transição kármica. O que seria a iluminação, caso você não entenda esse termo ainda? Em outros vídeos aqui no canal, principalmente de onde viemos para onde vamos, explica essa informação. A iluminação é um estado de consciência onde você sai dos reinos dos desejos, dos reinos onde há dor, apego junto e felicidade. Você consegue transcender essa barreira mental. Então, quando você se ilumina, você... Quando você se ilumina, você alcança o Nirvana. Ensinamento do Buda sobre compaixão com animais. O Buda pregou ahimsa, não violência, em todos os reinos. Incentivou o respeito à vida e proibiu o sacrifício de animais. Reconheceu que cuidar dos seres sencientes faz parte da prática correta. Refletir sobre o reino animal, ajudar. Valorizar o nascimento humano como rara oportunidade. Desenvolver compaixão pelos animais. Inspirar diligência na prática espiritual para não desperdiçar essa chance única. Agora uma mensagem canalizada sobre Ananda, sobre o reino animal. Ananda, o guardião da compaixão. Assim como o rio não escolhe quem saciar, a compaixão também não escolhe a forma que ela toca. Os animais são um espelho do instinto e da vulnerabilidade.
Ao cuidar deles, você cuida da parte mais esquecida de si mesmo. Lembre-se, cada gesto de bondade que oferece a um ser sem voz ecoa em seu próprio coração, preparando-os para renascer de maior clareza. Honre os humanos que são hoje, pois essa forma é rara e preciosa. E não esqueçam, ao ver um animal, vejam nele a oportunidade de praticar a compaixão, sem pedir nada em troca. Isso também me trouxe uma reflexão, o mérito de você fazer uma bondade para alguém sem esperar nada em troca. Às vezes você faz uma bondade para um ser humano esperando que ele retribua, porque ele tem consciência. Mas quando você ajuda um animal só por ajudar, isso é a total vibração que a gente tem que ter, não só pelos animais, mas por todas as pessoas. Você já ouviu alguém falar sobre eu não gosto de ver alguém maltratando um animal, mas se for uma pessoa, eu não ligo. Então, ela está começando a sentir a compaixão, ela tem compaixão pelo animal, mas não pelo ser humano. Então, ela tem que treinar essa virtude dentro dela, essa virtude amorosa de acolher todas as pessoas. E mais um ponto, compaixão é diferente de você pegar a dor dela, de você sentir a dor dela. Compaixão é você sentir amor e ajudar sem esperar nada em troca. É você ajudar por ajudar. Agora, quando você se coloca no lugar da pessoa, você sente o que a pessoa está sentindo. Você pega as dores dela. Isso não é bom, isso é negativo, porque você pega o karma dela. Se alguém te conta uma história muito triste, muito violenta, se você vê muito jornal na televisão que conta tragédia e você se coloca no lugar daquela pessoa, você está trazendo essa energia para você. Então, você tem que ter um espelho e uma capacidade mental também de você ter a compaixão, você ajudar por ajudar, você conseguir ajudar até sem esperar que ela possa melhorar de uma forma saudável, por exemplo. Você ajudar sem esperar nada em troca, que é realmente isso, e não se colocar no lugar dela, porque senão você vai pegar o karma dela, tá? Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, tem muitos conteúdos de despertar de consciência, autoconhecimento e espiritualidade. E o próximo reino é o reino dos pretas. Aqui vou deixar a fonte. O reino dos pretas, espíritos famintos. Vocês vão gostar muito de conhecer essa dimensão. Tem várias curiosidades que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, tá bom? Então não se esqueça, já clica aqui no curtir e já vai pro próximo vídeo.